Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, teólogo e filósofo Emanuel Swedenborg. Ele é o revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e pelo canal 72 da TVA. E pode ser assistido também no site arcanocelestes.com e no site cwbtv.net. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. No programa de hoje, nós falaremos sobre a vida após a morte. E para nos ajudar no esclarecimento desse tema, nós temos mais uma vez a grata satisfação de ter conosco o ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. O que as doutrinas celestes nos dizem sobre esse tema da vida após a morte? Eduardo, uma coisa interessante a gente notar a diferença, a grande diferença das doutrinas celestes, né, da revelação dela desse tema a respeito da vida após a morte para com o que é crido geralmente pelos evangélicos ou os católicos, os cristãos de modo geral, né, é que nós cremos numa vida imediata após a morte. É fato que todas as religiões ensinam que existe um mundo vindouro, que existe um porvir para aqueles que vivem aqui, né, e que após a morte do corpo serão despertados ou continuarão a sua vida, né, em um outro plano, vamos dizer assim. E a grande diferença, ou o grande diferencial das doutrinas celestes da Nova Igreja para com o que é ensinado hoje na religião cristã comum pelos evangélicos ou os católicos, é que é crido geralmente que as pessoas, quando morrem, elas ficarão, né, durante um tempo indeterminado, aguardando a ressurreição, para que então as suas almas possam ser novamente unidas. Com aquele corpo que estava ali no túmulo, né? Exatamente, exatamente. E mesmo que esse corpo tenha sido despedaçado ou pulverizado, ou que já não exista nenhum sinal daquilo, existe a crença recorrente, é que no dia do juízo final, esse corpo vai ser novamente unido, onde quer que ele esteja, né? Novamente a sua alma, para que as pessoas então possam serem ressurretos para uma nova vida. E Swedenborg, que é o revelador das doutrinas celestes, como você bem disse no início, na introdução do nosso programa de hoje, ele teve as suas experiências espirituais quando ele começou a escrever os seus tratados teológicos, e durante muito tempo ele teve contato, né, com espíritos, né, espíritos de pessoas que já haviam deixado esse mundo, que pela graça do Senhor, por ordem divina, revelaram a ele as coisas que acontecem na vida após a morte. E ele viu e ouviu essas coisas e transcreveu essas coisas no livro que nós temos hoje aqui. No final a gente pode até apresentá-lo, que é o livro O Céu e Suas Maravilhas e o Inferno, segundo o que foi visto e ouvido. E dentre essas experiências que Swedenborg teve, ele disse que os anjos, eles se espantam quando eles ficam sabendo que os cristãos, principalmente os cristãos, não creem que as pessoas ressurgirão imediatamente após a sua morte. Mesmo a palavra, dando alguns exemplos, como foi o caso do Senhor, quando ele fala para o ladrão na cruz, dizendo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, está lá em Lucas 23:43, e também quando ele fala que ele é um Deus de vivos e não um Deus de mortos, também lá em Lucas 20, os anjos se espantam que como essa crença falsa de que após a morte nós ficaremos aguardando esse juízo final, dormindo um tempo indefinido, né? E eles se espantam, sendo que as pessoas mesmas, quando perdem, por exemplo, um ente querido, ou sabem que alguém está à beira da morte,
as pessoas mesmas têm a certeza dentro do seu coração que vão reencontrar, que aquela pessoa não ficará dormindo, que ela vai acordar depois de um tempo, assim como o nosso Senhor Jesus acordou ou foi ressuscitado ao terceiro dia, no terceiro dia depois da sua morte. Então, no fundo do coração, as pessoas creem nisso, né? Mas a falsidade da religião que foi ensinada durante muito tempo as impedem de realmente crer que todas as pessoas, né, independente da sua origem, da vida que teve aqui, são despertadas ao terceiro dia após a sua morte. E é interessante notar que principalmente as pessoas que têm uma simplicidade muito grande, principalmente uma simplicidade de coração, acreditam muitas vezes que as pessoas queridas que elas perderam nesse mundo vão ser, muitas vezes elas têm essa ideia, né, de que a pessoa logo vai passar para o mundo espiritual, né? E às vezes por digamos assim, uma má informação, uma falsificação das doutrinas que são feitas normalmente pelas igrejas, pela errada interpretação ou interpretação simplesmente do sentido literal e externo do que está escrito em certas passagens das Escrituras, levam e confundem muitas vezes tais pessoas, né? Então seria mais ou menos esse o caso. Exatamente, né? Exatamente. Enquanto que o bom senso, né, até mesmo o bom senso, né, pode dizer que assim como nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus, né, todas as coisas da nossa vida são a imagem e a semelhança dele. Ele nasceu de uma mulher nesse mundo, nós também nascemos, né? Ele morreu um dia, ressuscitou, e nós também, pela mesma forma, morreremos e ressuscitaremos ao terceiro dia, né? Então, o próprio bom senso mostra que seria inútil para qualquer ser humano, para qualquer alma que poderia ser útil numa vida após a morte, fica lá por um tempo, como eu já disse, né? Um tempo indeterminado, 2.000, 3.000 anos, 5.000 anos ou 500 anos, né? Num estado não seria lógico, letárgico, né? Não seria lógico, né? E mesmo porque, como eu já disse, onde é que estaria esse corpo? Né? Qual corpo que voltaria? Como é de onde viria? O corpo comido pelas físico, traças, pelos vermes. Exatamente. Então é muito mais fácil pensar que esse corpo material, quando ele perde a sua utilidade, ele é deixado de lado aqui, né? E quase que imediatamente após a morte nós recebemos um corpo que é um corpo substancial, que é o corpo do espírito, que é aquele que permanece pela eternidade. Exato. E o interessante notar também, Eduardo, acho que você tem algumas passagens que você compilou, que mostram que nós podemos, através da letra da palavra, ter certeza nessa vida após a morte, quase que imediata após a morte. É verdade. Nós selecionamos pelo menos 3 passagens aqui. Uma que está no Salmo 17, no verso 15, que diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Isso nos dá uma noção muito clara, dá uma ideia muito clara desse ressuscitar de todos nós, né? E no Salmo 49, verso 15, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. E também em Oséias, que talvez seja a passagem mais contundente, né? Que está no capítulo 6, verso 1 e 2, vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou, Ele nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então essa última passagem dá uma claridade muito grande. Exatamente. Né? Essa passagem é bastante obscura até para muitas pessoas, até para muitos cristãos, né, que realmente desconhecem essa passagem. Aqui está muito claro, né, que eu gostaria que você lesse ao segundo dia... Só novamente, ao terceiro dia nos ressuscitará. Depois de 2 dias nos dará a vida, né? E ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Exatamente. Quer dizer, essa passagem de Oséias, além de, obviamente, claramente ser uma profecia do que aconteceria com o Senhor quando ele estivesse nesse mundo,
né, porque ele foi crucificado na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, né, e ressuscitou no domingo de Páscoa. Né? Isso, além de ser uma profecia clara do que aconteceria com ele, com o corpo físico dele. Né? É uma indicação clara do que nós podemos esperar para a vida após a morte. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande, Eduardo, pelo menos assim eu posso dizer particularmente, né, que a gente não precisa ter aquele medo de a gente ficar, né, dormindo dentro de um caixão ou debaixo d'água, onde quer que seja que o nosso corpo esteja, né, por um sono profundo, né, e muitas pessoas têm o pânico da morte, ou muitas vezes o medo da morte vem dessa situação. Sim. Puxa, será que eu vou ficar lá no cemitério? Confinado, né? Quantos anos eu vou ficar ali? Né, e é com aquele pensamento errado, mas minha mãe está ali, meu pai está ali, ou meu avô está ali já há tantos anos e até hoje, será que ele está dormindo lá dentro? Como é que está? O que está acontecendo com ele? Sendo que a palavra fala claramente que a gente vai ressuscitar ao terceiro dia. Mesmo na letra da palavra a gente pode ver isso. A gente não precisa ter conhecimento do sentido interno da palavra para ter essa certeza. Para ter essa certeza. Porque a palavra, como nós já falamos aqui algumas vezes, ela tem 3 sentidos, né? O sentido natural, que é o sentido da letra, o sentido espiritual, que está um pouco mais acima da letra, que diz respeito a nós e à igreja, vamos dizer assim, e o sentido celeste, que diz respeito ao Senhor. E como se fosse, vamos fazer uma comparação com um lago, né? Que às margens do lago você consegue ver o fundo ali da água. A água está um pouco mais, vamos dizer assim, mais rasa e você consegue ver a areia. E mais lá no fundo você não consegue ver a areia lá porque a água está mais profunda, né? E a palavra é a mesma coisa. Em alguns pontos da palavra a gente consegue ver através da letra o que o Senhor está querendo dizer no sentido interno. Em outros pontos, a palavra é muito mais obscura, né? Como, por exemplo, lá as passagens sobre as guerras, as contagens dos povos, as genealogias, são trechos da palavra que ainda estão encobertos, que somente quando a humanidade alcançar um estado de evolução um pouco mais avançado, maturidade, né? Uma maturidade da humanidade, exatamente, que o Senhor vai poder, pouco a pouco, revelar essas partes mais obscuras. Mas mesmo na letra, a gente vê ensinamentos claros, né, sobre várias coisas, sobre a caridade, sobre como o homem deve se comportar diante de determinadas situações, e nesse caso aí, sobre como ele deve e pode crer a respeito da vida após a morte. Então essa crença de uma ressurreição ao terceiro dia, assim como aconteceu com o Senhor, é uma crença que traz muita tranquilidade. Ou seja, eu sei que o meu pai, ele não está morto, deitado num caixão. Ele está vivo. Ele está vivo, trabalhando. É que na verdade, quando é dito morto ou vivo, né, ou morte eterna, ou vida eterna, a gente tem que diferenciar isso no sentido de que a vida eterna é a vida daquelas pessoas que vão para o céu, né? Exato. Que viveram uma vida boa nesse mundo, que amaram ao Senhor acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, né? Não necessariamente sendo um cristão, não necessariamente estando na igreja, como nós consideramos a igreja ocidental, né? Ou conceituamos. Ele pode ser uma pessoa do mundo muçulmano, pode ser uma pessoa, um índio que viveu lá na floresta, né? Que jamais teve contato com a civilização ocidental, mas que viveu dentro da ordem da sua comunidade, dentro da estrutura da sua cultura, onde ele nasceu, e cada cultura tem as suas leis, né? Determinadas leis, que são semelhantes às leis cristãs, que são semelhantes às leis de outros povos, de outras religiões, né? Porque toda religião sã tem princípios semelhantes aos que estão nos 10 mandamentos, que são, por exemplo, que você não deve matar, não deve roubar, não deve cometer prejuízo, né? Não deve cobiçar a mulher do próximo, né? Ou as coisas do próximo, né? E que se deve honrar o pai e a sua mãe. Né? Ou seja, numa síntese de coisas que cabem numa mão, né? Você tem regras de conduta para toda uma vida. Né? Exato. E se a pessoa, então, viveu de acordo, dentro da sua cultura, viveu de acordo com as leis que a sua sociedade apresenta, né? Com certeza ele vai ter a vida eterna. Né?
E a morte eterna é justamente para aquelas pessoas que transgrediram essas leis, né? Seja em qual sociedade ela estiver, né? Exato, exato. E dessa forma, né, obviamente, como eu dizia, se nós cremos que determinada pessoa, um ente querido, ele viveu de acordo com essas leis, pelo menos externamente, porque a gente não pode julgar ninguém internamente, nós não sabemos quem é bom ou mal, porque por fora todos parecem bons, né? Só o Senhor pode dizer. E mesmo aqueles que são maus querem parecer bons, né? Exato, exato. Então, se a gente pensar que um ente querido nosso, né, que acabamos de perder ou algum tempo, e se nós pensarmos que se ele, por dentro, era aquilo que parecia ser por fora, e se também a gente imaginar que essa verdade, que isso que está escrito em Oséias é uma verdade também para essa pessoa, assim como vai ser para a gente pode ter um alívio muito grande e saber que essa pessoa está viva, que está trabalhando, que está vivendo uma vida de usos. É uma vida onde tudo que ela faz dá certo, né? Não tem mais os atropelos, as tentações, as dificuldades da vida que ela teve aqui nesse mundo natural, que é um mundo que nós estamos para sermos preparados para vivermos, como você disse, a vida eterna, né? Caso nós mereçamos e nos afastemos dos males com o pecado, ou um mundo onde nós viveremos a morte eterna, caso a gente esteja acostumado a colocar as coisas próprias e do mundo acima de todas as coisas, né? Então, esse ensinamento, o simples fato da leitura e da aceitação dessa verdade lá em Oséias, repetindo no profeta Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2, traz um alívio muito grande para aqueles que estão passando por esse trauma da separação, da morte, que perdeu um filho, ou o pai, ou o avô, alguém muito querido, de saber o que está acontecendo com essa pessoa. Está claro, né, que ela vai ressuscitar ao terceiro dia, que essa passagem é muito tranquila, essa passagem desse mundo para o outro é uma passagem muito tranquila e que ela desperta para a vida, para uma vida, diga-se de passagem, muito mais real do que essa vida que nós temos aqui, que é uma vida que não acaba, né? É verdade. Então eu vou ler também mais dois trechinhos das doutrinas celestes. A primeira está no Arcanos Celestes, no parágrafo 4622. Assim que uma pessoa morre e todas as coisas do seu corpo esfriam, ela é despertada para outra vida e entra ao mesmo tempo em um estado onde goza de todas as sensações, de sorte que, a princípio, ela não sabe outra coisa a não ser que ainda está no corpo, pois as sensações que ela então tem levam-na a acreditar dessa forma. Mas quando ela observa que tem sentidos mais apurados, e especialmente quando ela começa a falar com outros espíritos, fica patente para ela que ela está na outra vida e que a morte do seu corpo é a continuação da vida do seu espírito. Você quer comentar essa parte? Ou... eu acho que está bem claro, né? Como o Eduardo disse, esse livro é uma parte integrante das doutrinas celestes, está no livro Arcanos Celestes, e fala claramente, né, que a morte simplesmente é uma continuação da vida que nós temos aqui. Ele é autoexplicativo e, como eu já disse, né, eu não canso de repetir isso, é uma verdade que traz um alívio muito grande para a gente. É verdade. É apenas um lapso de tempo em que a pessoa como que dormisse por 3 dias e ela acorda já numa outra realidade, né? Exatamente. Que na verdade é a verdadeira realidade, né? Porque o mundo espiritual é o mundo das causas e o mundo natural o mundo dos efeitos. Exato, né? Exato. E até mesmo, Eduardo, os escritos falam, principalmente no livro O Céu e o Inferno, ele fala que essa passagem é muito tranquila. Mesmo aqueles que têm morte violenta, né, eles são levados pelo Senhor para um estado de paz e tranquilidade tão grande que eles não percebem que sofreram aquele trauma, né, no seu corpo físico. Eles são despertados num local muito parecido com aquele que eles costumavam viver e são despertados pelos anjos do céu mais elevado, para que essa passagem seja muito tranquila, muito bem conduzida, não haja nenhum trauma ali também.
E como você disse, e aquele mundo é tão real que muitos demoram a acreditar que já deixaram esse mundo, né? Porque eles têm todos os sentidos. Falam, ouvem, andam, se assentam, comem, né? Tem todos os seus sentidos. Do tato, né? do do paladar. paladar. Só que quando eles percebem que eles estão mais apurados, quando eles começam a ver que eles estão falando com pessoas que eles sabiam que já haviam morrido antes dele, Aí né? começa a cair a ficha, né? Começa a acreditar, né? Certo. Então, vamos ler agora mais uma última passagem que está no livro Céu e Inferno, o parágrafo 602. Com cada pessoa que está em conjunção com o céu, existe uma convicção intrínseca acerca da sua vida após a morte. Esta convicção não vem de nenhuma outra fonte, senão de um influxo proveniente do céu, isto é, do Senhor através do céu, por meio dos espíritos do mundo dos espíritos, que estão adjuntos à pessoa. Essa é uma passagem também interessante, se você puder... O que foi comentado lá no começo, né? Todas as pessoas têm dentro de si aquela pequena centelha, né? É uma convicção intrínseca, né? Que está lá dentro guardada, que aquilo ali não é o fim, que haverá uma continuação para aquela pessoa. Seria como se fosse assim uma oportunidade de ela continuar vivendo a vida que ela teve aqui, né? Porque não teria muita graça, né? Toda essa criação, né? Para de repente você chegar, ou então ficar lá esperando muitos e muitos anos, não se sabe quantos, né? Ou então, como creem os ateus, que tudo acaba, né? Porque talvez senão, seja pior ainda. Porque senão, qual seria a utilidade da morte de uma criança, por exemplo? Qual seria a utilidade da morte de um casal que viveu junto durante 60 anos, né, e que vai acabar ali mesmo, ou nunca mais vão se encontrar? Ou vai demorar talvez 5.000 anos para que eles se reencontrem, né? Então, não tem lógica, né? Não teria lógica, né? E essa convicção está lá, guardada, né? E eu gostaria de ler mais uma pequena passagem do Amor Conjugal, na verdade, que diz assim: uma pessoa de bom senso percebe as verdades e as vê, especialmente esta verdade, que ela vive como uma pessoa após a morte. Vive feliz se viveu bem e infeliz se viveu mal. Pois quem não crê assim quando eleva a sua mente um pouco acima do pensamento, como é o caso de alguém que ame sua esposa e seus filhos e eleva seus pensamentos acima das coisas dos sentidos do corpo, e não diz para si mesmo, quando eles estão morrendo ou já morreram, que eles estão nas mãos de Deus, que Ele vai vê-los novamente após a morte e serão novamente unidos em uma vida de amor e alegria. Ou seja, o que nós estamos, a mensagem que a gente está tentando passar aqui hoje, nada mais é do que uma mensagem que já está dentro do coração das pessoas. As pessoas já têm certeza de que a vida continua. Basta que as pessoas tirem aquele véu da falsidade que foi colocado pela religião, né, durante muitos anos, né, e acreditem nisso piamente. Que acreditem naquilo que o Senhor já colocou no coração delas. Não somos nós que estamos colocando. O que a gente está tentando fazer é apenas descobrir aquilo que já está lá dentro, que o amor gerou dentro deles. Certo. Então, só para nós fecharmos agora esse programa, como podemos ter certeza da ressurreição dos mortos? Nesse caso, como eu acabei de dizer, né? Essa certeza vai vir da pessoa analisar as verdades que estão na palavra, analisar, né, o que ela crê e fazer o seu comparativo e cada um tirar por si a sua definição, né, a sua conclusão, diria, né? E somente a verdade pode convencer a pessoa. Certo. Muitas vezes, né, como a gente colocou logo no início do programa, muitas vezes as pessoas que têm uma simplicidade muito grande, né, que não estão envolvidos com grandes estudos, né, que não têm assim uma teologia grande, né, não se envolveram também muitas vezes com as falsidades da igreja que nós chamamos de igreja precedente, né, que ainda está presa a esse sentido literal, né, e que muitas vezes falsifica, né, a compreensão das verdades da palavra. Muitas vezes as pessoas simples, né, que são até analfabetas, né, elas têm
uma certeza tão grande de que logo vão ver um pai, um irmão, um filho, né? Um esposo, uma esposa, né? Que elas se tornam assim, nessa simplicidade, né? Elas dão verdadeiras aulas para aquelas pessoas que se denominam eruditos, né? Nessa questão, né? Exato. Então, muitas vezes a gente tem que atentar para esses detalhes, né? Que eles, nessa simplicidade, muitas vezes Deus está se manifestando para nos mostrar essas verdades, né? Exato. Então, muito obrigado, ministro Vicente, mais uma vez pela sua participação, né? Se você quiser deixar as suas últimas palavras. O que eu gostaria de dizer assim, é que as pessoas não terem medo de acreditar que a vida continua, só isso. Não tenham medo de acreditar. Procurem na palavra, procurem o Eduardo lá na Livraria Alexandria. Esse livro, O Céu e o Inferno, traz muitas verdades e pode ajudar bastante esse conhecimento. Tá bom. Muito obrigado, ministro Vicente. Obrigado. Muito obrigado a vocês que estão em casa e que nos assistem, que é o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. E gostaríamos de agradecer também a CWB-TV, pessoal que sempre nos assessora com muito carinho, e desejar uma boa noite a todos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.